Fala, torcedor vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo para vocês, um vídeo que talvez não seja do que todo mundo está esperando, mais uma negociação fracassada do Vasco da Gama, entra ano, sai ano, e infelizmente continua as mesmas coisas, os mesmos problemas, entra diretor de futebol, sai o outro, e continua a mesma coisa. Vamos tentar entender um pouco mais essa linha difícil do Vasco da Gama, né? Pra gente, sei que todo mundo tá frustrado, mas pra gente pelo menos tentar entender o porquê que acontece esse tipo de coisa, tá? Fica até o final do vídeo para vocês ver qual negociação não deu certo, qual negociação tá em andamento ainda, que eu sei que todo mundo gosta de saber das negociações do Vasco da Gama, beleza? Antes da gente falar sobre isso, você vascaíno de verdade, deixa o seu likeão, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, que vai estar ajudando bastante nosso trabalho, não custa nada, então se você puder fazer esse favor pra gente, deixe seu like que vai ajudar bastante, beleza? Bora pro vídeo. Bom, rapaziada, vamos começar a falar do que todo mundo tá falando, mais uma negociação, né? O que é o problema do Vasco da Gama? O problema do Vasco da Gama é interno, né, rapaziada? Todo mundo sabe do problema do nosso clube. Mais uma vez a gente perde um jogador, um ótimo jogador, né, que no caso seria o Bruma, né, jogador português de 30 anos, um dos melhores jogadores da Liga Portuguesa desse ano, né, iria vir pro Vasco, iria ajudar bastante o nosso futebol, o nosso elenco. Mais uma vez o Vasco perde essa negociação, dito que estava tudo certo para acontecer, mais uma negociação fracassada, né? Isso já aconteceu com o Bruma agora, Brian Rodrigues também aconteceu, com o Wanderson do Internacional também aconteceu, com o Coelho bem no comecinho do ano também aconteceu. Todos jogadores que a gente não tem, e jogadores de primeiro nível para o Campeonato Brasileiro. Eu vejo o Bruma até um pouco acima dos jogadores, né, que tem aí ponta esquerda do futebol brasileiro. Via com bons olhos esse jogador, iria ajudar bastante. E o Vasco mais uma vez perde a negociação, dessa vez foi pro Benfica, né? Logicamente não tem como a gente conseguir igualar as negociações, ainda mais com um time que joga Champions League, né? Mais um time europeu. Ele está na liga, ele joga, né? Ele jogava num time também da Liga Portuguesa, e o Vasco mais uma vez perde um jogador para outro clube, né? O que acontece, rapaziada? A torcida do Vasco, né? Você, torcedor vascaíno, a gente fica muito frustrado, a gente fica irritado, porque a gente sabe, no fundo a gente sabe que o nosso elenco ainda é muito debilitado, precisa de jogadores. Eu ainda acho o time do Vasco fraco, né? Logicamente veio o Tietê para ajudar bastante, né? Veio o Lemos para a zaga. O nosso time está um pouco mais forte do que do ano passado, mas eu não vejo o Vasco ainda lutando para beliscar uma Libertadores. Não sei se você tem outro pensamento que eu, mas eu vejo o Vasco ainda lutando meio de tabela. E infelizmente a gente não quer isso, né? A gente quer o Vasco lutando nas cabeças, igual todo mundo fala. Mas infelizmente não vou falar nem da diretoria, rapaziada, porque eu gosto muito do que o modo que o Vasco está sendo gerido pelo Pedrinho. Gosto muito do Pedrinho. A maioria da torcida do Vasco gosta, né? Não só pelo ídolo que ele é, pelo jogador que ele foi, mas pelo cara lúcido que ele é, né? Dá pra ver que ele tá tentando arrumar a casinha, mas como todo mundo erra, ele tá cometendo alguns erros, e pra mim o maior erro dele é manter, né, o Santana, que é o gerente de futebol do Vasco, que toma as rédeas das negociações, e infelizmente esse cara não tem capacidade para ser um gerente de futebol, né? Não tem capacidade para negociar, nem com o atleta e nem com clubes, né? Tanto é que todas as negociações que a gente teve de alto padrão ali, de um jogador de primeiro escalão do futebol brasileiro, logicamente, a gente perdeu. Começou no começo do ano com o Coelho, que também seria um baita de um jogador. O Atlético Paranaense estava louco atrás do Léo Pelé. A gente poderia ter colocado o Léo Pelé nas negociações. Lógico que a gente não sabe o que acontece por trás, né, nos bastidores, porque a gente somos torcedores, né? Porém,
eu acho que falta um pouco de malícia para o diretor de futebol, porque não é possível, sendo que o jogador foi para lá, né, a gente poderia ter envolvido o Coelho nessa negociação, e depois o Coelho foi vendido para o Atlético Mineiro, né? Então essa foi a primeira negociação frustrante que a gente teve. E uma coisa que é muito chata também, rapaziada, eu sei que isso incomoda vocês, as negociações sempre são 2, 3 semanas, às vezes até um mês. Vasco negociando, não bate o martelo nunca e a gente acaba perdendo o jogador. É sempre assim. Foi com o Coelho, foi com o Brian Rodrigues agora, que agora não deu certo porque o América do México não vai ter tempo para contratar outro jogador. É só fazer uma pressão, né, rapaziada? Parece que falta um pouco, parece que não quer colocar todas as fichas na negociação. Parece que, logicamente, o Vasco tá tentando, entendo esse lado também, não gastar tanto, né? Porque a gente também não tá naquela melhor fase financeiramente, há muito tempo não está, mas a gente necessita de jogador para ser titular urgente, não dá para trazer jogador meia boca, como a gente sempre traz. Até com o Pedrinho, agora ano passado a gente trouxe Maxime Rodrigues e esse Jean Davi, que é horroroso, para mim um dos piores gringos que já vestiram a camisa do Vasco da Gama, e não tem condição nenhuma de atuar no Campeonato Brasileiro, quiçá na Série B. Eu não sei se vocês têm a mesma ideia que eu, mas esse jogador é horroroso. Mas voltando nas negociações de agora, né, que é o que a gente tá falando, mais uma vez Brian Rodrigues, a gente demorou demais, não teve aquela pressão que a gente vê outros clubes contratando, rapaziada. Os caras, eles são, entendeu? Eles pegam, vê o jogador, o que precisa para fechar, quanto que a gente precisa fazer para fechar o jogador, e eles fecham, né? Não é possível que o Vasco não consegue ser um pouco mais rápido na negociação, né? Aí o que acontece, e que eu acho que vai acontecer, não deu o Brian Rodrigues, não deu o Coelho, não deu o Bruma, o Vasco vai contratar um jogador meia boca, ponta esquerda, para ser, quem sabe, titular. Não dá, o nosso time é fraco, essa é a realidade. A gente precisa de jogadores do nível de Léo Jardim, do nível do Verratti, que decidam o jogo, entendeu? A gente tá vendo o Botafogo, rapaziada, vendeu a maior parte do time titular, vai passar sufoco esse ano. Pode anotar, vai passar sufoco esse ano. Por quê? Porque vendeu os jogadores, o presidente não repôs a altura, não vai lutar por nada. Essa é a realidade. E o Vasco, infelizmente, está caminhando para passos largos para não lutar por mais nada mais um ano. Até quando vai acontecer isso, né? Não estou falando para o Vasco montar uma máquina, mas o Vasco precisa, no mínimo, de um jogador nível Série A, acostumado com a Série A, titular absoluto desse time. E pelo que a gente está vendo aí, é difícil, né? Não sei qual que é a ideia de vocês, mas infelizmente, pelo que a gente está passando aí, estamos em fevereiro já e nada acontece, né? O pessoal tá falando do Rony. Para mim, eu acho que o Rony vestiria com certeza a camisa do Vasco ali e seria titular absoluto do Vasco. Conhece futebol brasileiro. Eu até prefiro o Rony do que outros jogadores que vêm da Europa aí, entendeu? O Rony, ele sabe jogar no Brasil, ele é brasileiro, ele disputa o Campeonato Brasileiro há anos, então não vai ter aquela dificuldade. Então, pra mim, o Rony, já que não deu todos esses nomes, vai com tudo em cima do Rony. Mas o Rony quer quer receber 1.100.000. Rapaziada, futebol é isso. A gente sabe que não vale 1.100.000 pro Vasco, pra pagar pro Rony, a gente sabe, mas ele vem do Palmeiras, ganhando até mais, né? E ele não vai baixar tanto o salário dele. Então, né, vai do Vasco, gerente de futebol, conversar com o atleta e tentar baixar um pouco, talvez para 800, né, 750. A gente sabe que o Vasco consegue pagar. E seria de extrema importância um jogador como o Rony, né? Então, deixa nos comentários, rapaziada, o que vocês acham aí desse modo que o Vasco trata as negociações, desse modo que o Vasco está caminhando mais uma vez para fazer mais uma janela de transferência fracassada e que frustra mais uma vez o torcedor vascaíno, beleza? Se vocês gostaram um pouco do nosso conteúdo, deixe seu likeão, mais uma vez pedindo de coração para vocês, deixe seu like, clica no joinha, se inscreve no nosso canal. Um forte abraço para você, torcedor vascaíno, valeu!